Ahsoka veio, chegou e será que essa vai ser a série que vai fazer o universo Star Wars se reerguer? Vamos conferir. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Episódio final de Ahsoka chegou essa semana e eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu achei bom, o que eu achei ruim, né? Eu vou tocar em spoilers lá pra frente, não é? Mas eu vou tentar dar a minha visão geral aqui do que eu achei da série, se eu recomendo ou não. E aí, se você ainda estiver interessado em continuar assistindo, né? Eu vou falar de alguns dos spoilers, não é? Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e vamos lá, Ahsoka, vale a pena ou não? Começando que essa é uma série que tem uma faca de dois gumes, porque por mais que a Ahsoka Tano seja uma personagem muito interessante, uma das melhores que o Dave Filoni criou, né, pra Clone Wars e Rebels, é aquele negócio, se você não fizer dever de casa, eu não sei se essa série vai te impactar tanto. Ano passado, né, ao longo do ano passado, eu vi Clone Wars do início ao fim e Rebels do início ao fim. Mas porque quando a Ahsoka Tano foi apresentada em live action, né, e na segunda temporada de The Mandalorian, eu fiquei com uma impressão fantástica da personagem, né, eu já tinha ouvido falar muito dela, então eu queria conhecer. E Rebels, não é? Porque, enfim, eu sabia que essa série ia lidar com os personagens dessa série animada e eu não queria ficar muito de fora. E aí é que tá a faca de dois gumes. Você tem que se dedicar a assistir centenas de episódios de duas séries diferentes pra você se ligar emocionalmente com essa série. E mesmo sendo alguém que assistiu as duas séries animadas, eu não consegui me ligar emocionalmente com os personagens em live action. Primeiro, você só vai ter uma ideia de quem é a Ahsoka Tano, não é? Através do que você viu em Mandalorian e aqui. E a personagem aqui, essa versão mestre dela, é bem diferente da Ahsoka que eu acompanhei em Clone Wars e até mesmo que eu acompanhei em Rebels. Sim, em Rebels ela tá mais madura, mas a Ahsoka ela sempre foi uma personagem com um bom senso de humor, sabe? Não é à toa que o Anakin chamava ela de abusada. Essa Ahsoka mais séria é uma personagem completamente diferente. E infelizmente a série não faz muita coisa pra fazer dela o ponto central de tudo. E eu acho que o grande problema é porque quando a gente tem esse personagem que é mais sério e sisudo, como a gente teve tanto na trilogia original, na trilogia sequência, né? A gente teve o Obi-Wan com o Anakin, a gente teve o Obi-Wan com o Luke Skywalker. Se você não der uma parceria entre ele e um personagem mais descontraído, o personagem sisudo não vai ter muito destaque. E aqui eles apostaram nessa dinâmica Ahsoka Tano e Sabine Wren. Sabine Wren é uma personagem, pra quem não conhece, uma das personagens centrais da série Rebels. E é outra que eu gostei muito naquela série, mas ela também parece ser uma outra versão daquela personagem. Porque na série animada você tinha toda a dinâmica entre a Sabine e os demais membros da equipe. Tinha a Hera Syndulla, tinha o Ezra, tinha o Jeb, o Kanan Jarrus. Aqui a dinâmica é nova e completamente diferente. Nova entre aspas, né? Porque a gente viu as duas juntas em Rebels, mas não nessa dinâmica de mestre e aprendiz. E foi mal, elas não conseguem extrair o melhor uma da outra. As duas atrizes fazem o que podem, mas é uma combinação do diálogo que elas têm não ser muito interessante com as atrizes não terem uma grande química. E eu vou dizer uma coisa, eu não comprei a história de tentar transformar a Sabine numa possível Jedi. Porque ela não pode ser mandaloriana. Olha, várias vezes ao longo dessa série, a Sabine saía de uma situação perigosa, não pelas habilidades Jedi, mas pelas habilidades mandalorianas. E é uma coisa que eu não vi ser construída em Rebels e parece que aqui tá sendo forçada. Sem falar que a gente tem duas alternativas muito mais interessantes, se você quer me mostrar a dinâmica entre dois Jedi. Primeiro, o próprio Ezra. E a segunda, que é a mais óbvia de todas e faz muito mais sentido, o Jacen, o filho da Hera com um Jedi que a Ahsoka conheceu, lutou lado a lado, e não só o menino tem talento puro, mas tem interesse. Então, quando eu vi esse garoto, eu só pensava, agora eu realmente não consigo acreditar nessa dinâmica de mestre e aprendiz da Ahsoka com a Sabine. A gente teve aqui a participação da Hera Syndulla, né? Em Rebels, ela foi uma das minhas personagens favoritas. Ela tinha um carisma, uma energia de líder que era simplesmente natural dela. Aqui, a personagem tá aqui porque o roteiro tá mandando ela estar aqui. Ela mal tem o que fazer. Ela toma decisões precipitadas como levar o filho dela
para um local possivelmente perigoso. Aquilo não fez o mínimo de sentido pra mim. A Hera, assim como muitas pessoas nessa série, não parece que elas estão aqui porque elas têm um papel a cumprir na jornada aqui. É porque eles têm algo planejado lá pra frente. Mas mesmo que o que eles vão fazer de importante seja lá na frente, dê alguma coisa interessante pro personagem fazer aqui. Você já colocou ele aqui. E eu vou dizer o seguinte, pra mim, a maior oportunidade perdida que essa série teve veio com o dilema que a Ahsoka tinha não ao longo da série. Era uma coisa que aparecia de vez em quando o roteiro lembrava. Que é o receio dela de passar o seu conhecimento adiante. Isso era perfeito. Justamente porque vocês forçaram essa dinâmica de mestre e aprendiz com a Sabine, mas ela resistia à ideia de ter um aprendiz porque o mestre dela foi simplesmente o Darth Vader. Isso podia ter dado uma jornada emocional pra Ahsoka muito forte, mas a gente vai falar do episódio 5, calma, eu vou falar sobre ele lá na frente. Nossos vilões. Olha, a Morgan Elsbeth foi uma vilã funcional naquele episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Ela, como uma das vilãs centrais, tudo que essa mulher fazia era ficar em pé, encarando o nada, pela maior parte dessa série. E aí a gente tem o Baylan Skoll, não é? O nosso finado Ray Stevenson, que faleceu recentemente, e a Shin. Eu não faço ideia do que esses personagens estão fazendo aqui. A série nunca deixa clara qual é a intenção do Baylan Skoll. A Shin menos ainda. Eles começaram com uma ideia bem interessante pra dois vilões e esqueceram de desenvolver. É como eu falei, tem muita gente aqui que parece que tá aqui não porque é importante pra história que a gente tá contando agora, mas é porque talvez lá na frente eles vão se tornar coisa maior. Pelo menos dê algo pra eles fazerem aqui. Qualquer coisa. Eu acho que eu cheguei até onde eu podia sem falar de spoilers, mas vamos lá. Eu recomendo essa série ou não? Olha, se você não fez o dever de casa, se você não assistiu Clone Wars e você não assistiu Rebels, você vai se sentir muito perdido. As decisões de certos personagens não vão fazer muito sentido, não é? Principalmente a Sabine Wren. Ela toma uma decisão bem ousada, né? Lá pelo episódio 4. Mas se você não conhece Rebels, você não vai entender por que ela arriscaria tanto pra tomar uma decisão daquelas. Eu honestamente recomendo um episódio. O 5. O 5 foi beijo do chefe, meu pai eterno, que coisa linda. O resto foi uma jornada enfadonha, com pouquíssima inspiração e que não parece ter começo, meio e fim. Ela parece ser um pedacinho de algo que eles planejaram lá pro futuro. Mas honestamente, esse pedacinho não foi interessante o suficiente para que pessoas que não viram Rebels ou Clone Wars queiram se dar o trabalho de voltar atrás e ver 200, 300 episódios de duas séries animadas. Eu recomendo! Clone Wars e Rebels são duas séries fantásticas. Honestamente, duas das coisas mais fascinantes do universo Star Wars dessa última década. Ahsoka, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo. É mais uma série decepcionante que a Lucasfilm produziu. Eu não considero nem ruim, não. Eu acho que as qualidades técnicas de fotografia, de design, de figurino, tudo isso com o dinheiro que a Disney tem, é o mínimo, né? Mas o roteiro é fraquíssimo. Eu não consigo me importar com essas personagens, mesmo tendo conferido as versões animadas delas por duas séries. Essas versões parecem diferentes do que eu conhecia e eu não consegui me empolgar, eu não consegui me importar. E agora entrando em spoilers, bom, Ezra Bridger finalmente aparece na sua versão em live action no episódio 6 e o Grão-Almirante Thrawn, que é um vilão fantástico em Rebels, tem uma vibe bem diferente dos vilões que a gente tá acostumado a ver do lado do Império, como o Darth Vader, não é? Como o Darth Maul, mas mais uma vez, são dois personagens que estão aqui não porque eles têm um papel a cumprir aqui, mas é porque a série promete algo muito grande lá na frente. O Ezra Bridger, ele é colocado muito de escanteio aqui. Eu acho que com o Ezra Bridger eles perderam uma oportunidade tremenda de fazer pessoas que não viram Rebels se importarem com ele e com a Sabine Wren. No episódio 5, a gente teve... Nossa, foi incrível. A Ahsoka é jogada num reino espiritual onde ela ela revisita eventos que ela presenciou durante as guerras clônicas. E, cara, no momento em que ela entrou naquela jornada que eu vi ela com os Stormtroopers na sua versão adolescente, com o Anakin Skywalker, com a armadura da série animada, eu me arrepiei todinha
tadinha! Por que não criar flashbacks do Ezra Bridger com a Sabine? Não precisa ser recriações de cenas de Rebels, pode ser coisas novas que os fãs nunca tinham visto. Assim a gente entenderia o quão importante o Ezra é pra Sabine. E aí pessoas que não assistiram Rebels entenderiam por que ela colocou toda a galáxia em risco do Thrawn voltar por uma pessoa. É uma coisa que teria ajudado os episódios a ficarem bem mais dinâmicos, mais energéticos, porque o ritmo deles era muito lento, era quase como se pouquíssimo estivesse realmente acontecendo. É incrível como isso funcionou tão bem com o Anakin aparecendo tão poucas vezes, mas ajudou a reforçar a relação que a Ahsoka tinha com ele. Por que não fazer o mesmo com o Ezra e a Sabine? E eu acho impressionante como o Hayden Christensen parece que ele ficou mais à vontade com o personagem agora do que na época da trilogia Prelúdio. Tem alguns elementos interessantes, não é? Da gente viajar para outros universos. Tem gente que vê isso como uma estratégia para fugir do método do George Lucas. Honestamente, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você pode abrir caminho pra criar coisas novas, como por exemplo, o Dave Filoni criou as Bruxas de Dathomir, que eu achava uma das coisas mais fascinantes, pelo menos novas, que eu vi em Clone Wars e Rebels. Então, tipo, dá pra você criar novas tribos, novas populações, não é? Mas ao mesmo tempo, se você fugir demais da estrutura do jeito Star Wars, não é? Do estilo do George Lucas, que é o que a Lucasfilm está tentando fazer, você corre um enorme risco de alienar os fãs. E eu não sei se isso vai valer tanto a pena, até porque esse universo não tem conseguido se segurar. Pra cada Mandalorian, primeira temporada, segunda temporada, ou até mesmo Andor, que eu ainda não conferi, você tem o livro de Boba Fett, você tem o Obi-Wan Kenobi, você tem Solo, você tem mais mal do que bom vindo do Star Wars pós-Disney. E no caso de Ahsoka, eu acho que eu não considero nem mal nem bom, é só tá ali. E isso não é mais o bastante pra essa marca. E é isso aí, Cineimaginários, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou de Ahsoka, você ficou satisfeito ou não? Você conferiu Rebels e Clone Wars? Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais onde você pode me encontrar para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!